guarda-corpo de inox soldado e um guarda-corpo com as peças da Funisa. E vamos mostrar de uma vez por todas, sem cortes, comparando lado a lado, qual é a melhor montagem para você no seu dia a dia. Primeiramente, esse vídeo é essencial para dois tipos de pessoa. O montador que já fez obras de guarda-corpo inox soldado e o montador que já recebeu pedido de guarda-corpo de aço inox e teve que recusar essa montagem, ou por falta de experiência com solda, falta de ferramentas para conseguir fazer essa montagem ou falta até de um ajudante. Durante esse vídeo, vamos acompanhar todos os processos, desde a parte da separação das peças, a montagem até a entrega final para o seu cliente. Antes de pensar em montar, o instalador de guarda-corpo soldado precisa fabricar as colunas. Para esse vídeo de comparação, cronometramos o tempo que você leva para produzir uma coluna em todas as etapas de fabricação. Primeiro, a medição e corte do tubo. Segundo é a remoção das rebarbas do tubo. Terceiro, pontear o pino superior da coluna no tubo. Quarto passo, soldar por completo o pino superior da coluna. E o quinto passo é soldar a flange na base da coluna. O sexto e último passo é fazer o acabamento desses pontos de solda, lixando e depois polindo, com 4 tipos diferentes de lixa. Ao todo foram 13 minutos para fabricar uma coluna, sem contar o tempo de locomoção entre as etapas e preparo das ferramentas. Mas acontece que para a obra do guarda-corpo gradil de 1,5 metro que nós vamos montar, vamos precisar de 3 colunas. Então, se fizermos a multiplicação, são 40 minutos de pré-produção que já começam antes mesmo da obra em si. Em paralelo, o montador que já usa as peças da Funisa só precisa entrar no site, ver qual a coluna é a mais adequada para o seu projeto, fazer o pedido e elas já vão prontas para sua instalação. E é essa a escada que nós vamos montar. Uma escada monstruário com trecho linear e degrau, para simular um guarda-corpo com trecho de escada e sacada. Para montar o modelo soldado, o instalador vai precisar levar as ferramentas, a máquina de solda, o cilindro de argônio até o local da obra.
Então, se essa obra for num lugar alto, é bom ficar aí na torcida para ter um elevador para carregar todas essas ferramentas para você. As ferramentas que você vai precisar para montar um guarda-corpo são essas, ou seja, todas aquelas lixadeiras de antes para dar o acabamento depois de soldado. E é muito importante que na obra tenha uma tomada funcionando e uma extensão para que você consiga fazer essa instalação. Já as ferramentas para montar um guarda-corpo com as peças da Funisa são apenas essas daqui. E se você estiver usando uma furadeira, a bateria, a obra pode estar sem luz, sem energia, não ter tomada, que você vai conseguir entregar o trabalho impecável. Colunas prontas, ferramentas separadas. É hora de ver na prática as diferenças entre os dois tipos de montagem. Então vamos lá. A primeira missão do Luciano, nosso instalador, é fixar as colunas na escada de mostruário. Em uma obra comum, seria necessário furar o piso para fixar essas colunas. Mas nossa escada mostruário já está com a furação demarcada. Nosso foco vai ser mostrar as diferenças de tempo e facilidade entre os dois sistemas de montagem. As flanges fixadas são cobertas por canoplas. Na montagem com solda, agora que as colunas já estão fixadas, é necessário medir, nivelar e soldar o material. Como apoio, disponibilizamos um ajudante para segurar os materiais enquanto são medidos e soldados pelo Luciano. Agora, ele faz as marcações para criar o ângulo da escada. Com as marcações feitas vem o corte dos tubos. E após cada corte é preciso remover as rebarbas. O mesmo ângulo precisa ser cortado no receptor da coluna nos degraus. Com as peças já cortadas no ângulo específico, já é possível soldar tanto a última coluna quanto a junção dos dois tubos que formaram a curva em grau. Essa primeira etapa está praticamente concluída. Para soldar todas essas partes é necessário paciência e experiência. O ângulo do guarda-corpo precisa ser cortado certo, pois qualquer erro pode ser motivo para ter que substituir os tubos e gerar retrabalho. A diferença entre os modelos é gritante, porque na montagem do guarda-corpo, gradil de inox, usando as peças da Funisa. A coluna já vem pronta, com berço superior articulado para criar ângulos no tubo. E a junção esférica articulada é a maior solução para evitar perder tempo fazendo curvas em ângulo como vimos no soldado, pois com um simples aperto e desaperto de parafuso Allen, essa junção da Funisa pode angular em qualquer direção. Depois do alinhamento com o nível, é hora de fixar os tubos nas colunas. E para fixar, basta furar o tubo que já está encaixado acima do berço e usar uma rebitadeira para unir tubos e colunas com rebite de inox. Cada berço tem 4 furos para fixação por rebite. Após rebitado, o guarda-corpo exibe estabilidade e firmeza.
Naturalmente, a junção esférica articulada que foi encaixada no tubo também é furada, e é fixada com rebite pelos dois lados. Por fim, o aperto do parafuso para travar a junção no ângulo correto da montagem. Vale a pena destacar que, no momento que a instalação soldada terminou essa primeira etapa da montagem do guarda-corpo, a instalação com peças da Funisa já tinha fixado as primeiras intermediárias. Essa diferença de tempo é consideravelmente grande. Voltando para a instalação soldada, o Luciano está demarcando a posição das barras intermediárias. Enquanto seu ajudante segura as barras, ele as solda. Aqui se repete todo aquele processo de paciência e experiência, fixando cada uma das barras intermediárias nos tubos, com o dobro de vigilância nas medições. Logo em seguida, ele vai repetir o processo de demarcar o ângulo da escada, cortando os tubos e fazendo o ângulo específico manualmente. Em dado momento, ele é obrigado a parar, tanta solda faz ser necessário uma pausa para afiar o eletrodo de tungstênio. Finalmente, já com 1 hora e 9 minutos de montagem, todas as soldas foram terminadas. Voltando para a montagem com as peças Funisa, aos 15 minutos de obra, o Luciano ajusta as luvas da coluna para fixar as barras intermediárias. Como a coluna tem altura padrão, é muito intuitivo fixar esses tubos ali, sendo necessário somente o encaixe. A junção articulada para tubo de meia polegada, assim como a junção esférica articulada, cria o ângulo de escada que você precisa. Depois de confirmar o nivelamento das barras, retornamos às fixações com furação dos tubos e rebite de inox. Um processo de montagem projetado para facilitar o dia a dia do instalador. E assim esse processo de furação e rebite é repetido até que todas as partes estejam unidas. Voltando para a montagem soldada, é hora de finalizar as soldas com a última fixação, as tampas do guarda-corpo. Essa é uma parte bem complicada da obra, né? As tampas de meia polegada, por exemplo, têm um diâmetro muito pequeno, dificultando muito a circulação da solda. É no estágio de acabamento que essas tampas vão ganhar mais definição. Em paralelo, a etapa final da montagem do guarda-corpo gradil de aço inox com peças da Funisa é a fixação das tampas. As tampas externas são extremamente fáceis de instalar. Basta fixar a cola para inox e encaixar no tubo. Em segundos, a cola seca e seu guarda-corpo está finalizado.
levando um total de 32 minutos, está concluída a montagem do guarda-corpo gradil, de 1,5 m, feito com peças Funisa. O guarda-corpo soldado também está todo montado, mas ainda falta a etapa mais trabalhosa e importante para a conclusão, o acabamento. Sumir com as manchas e marcas de solda exige paciência e o uso correto das lixadeiras. O desafio é deixar a superfície dos pontos de solda completamente imperceptível. Para atingir esse nível de acabamento, o montador precisa ter experiência e o equipamento adequado. Cada conexão que você fez até aqui precisa ser revisitada, 1, 2, 3 ou até 4 vezes. O trabalho de acabamento de uma obra soldada pode facilmente duplicar o tempo de montagem. O polimento desses pontos de solda acaba acumulando muita sujeira no ambiente da obra, podendo gerar situações complicadas com alguns clientes. O montador deve estar sempre atento para não afinar demais as paredes do tubo. Isso pode causar um rompimento e abrir um buraco na extensão da barra. Esse processo de acabamento gera custos frequentes, com a troca de lixas e massas de polimento. Nessa obra de 1,5 m de guarda-corpo, o polimento durou 1 hora e 5 minutos. Sempre haverão cantos e pequenas manchas que não podem ser alcançados, tornando a consistência desse tipo de obra muito variada, a depender do local, da mão de obra e das ferramentas. E está concluído o guarda-corpo soldado, com 2 horas e 13 minutos de obra. Se formos analisar as duas montagens, chegamos à seguinte conclusão. Qual obra que precisa de mais equipamento? Com certeza de solda. Você precisa das lixadeiras específicas para dar o acabamento desejado, da máquina de solda, do cilindro de argônio e de todas as outras peças e ferramentas necessárias. Qual delas faz mais sujeira? Não dá nem para comparar. Enquanto a obra com as peças da Funisa só deixa aquelas pontas de rebite no chão, a obra soldada, bom, deixa a maior bagunça. Qual delas gera mais gastos com material? Na soldada, durante as obras, provavelmente você vai precisar repor lixas, massas de polimento, argônio, fazendo uma simulação prática. Se 1,5 m de obra no soldado levou 2 horas e 14 minutos e 32 minutos fazendo no modelo Funisa, usamos aí como exemplo 10 metros de obra. Se formos fazer assim, você levaria apenas 3 horas e 36 minutos com as peças da Funisa, enquanto no soldado levaria 14 horas e 53 minutos. Isso sem contar que numa obra de 10 metros você precisaria fazer 10 colunas. Ou seja, você levaria 2 horas e 15 só de pré-produção, montando essas colunas para conseguir levar até o local da obra. Essa diferença de tempo é justamente a oportunidade que você precisa para garantir mais obras. Enquanto você faz uma obra soldada de 10 metros, você consegue fazer 5 obras usando as peças da Funisa na mesma metragem, 10 metros cada uma. Isso eu estou falando de mais rendimento para o seu negócio, um uso mais estratégico do seu tempo de montagem. Na Funisa, nós fabricamos peças inteligentes projetadas para evoluir o seu negócio. A pergunta que fica é, você está esperando o quê? Vem ser o nosso parceiro. Funisa, mais do que corrimão e guarda-corpo, soluções inteligentes.